Que a paz de Jesus esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net, estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 93 com o tema Altar Íntimo. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é nosso companheiro Alcide Júnior. Boas vibrações para você, Alcides. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Fonte Viva, e hoje trazemos o capítulo 93, chamado Altar Íntimo, que é uma explanação do Emmanuel, um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, que está lá no capítulo 13, versículo 10, que diz: temos um altar. Então, antes da gente fazer a leitura, que nós vamos ler cada trecho e fazer pontualmente alguns esclarecimentos, a gente vem fundamentar um pouco esta carta. Ainda que ela seja dita como autoria de Paulo, não se conhece o verdadeiro autor. E isso porque os historiadores reconhecem nessa carta um padrão, uma forma que é diferente das demais cartas que Paulo fazia. Por isso, talvez ela seja colocada no elenco de apresentação das cartas de Paulo, ela é colocada como sendo a última, porque falta nessa carta as saudações, o endereçamento. Nem se conhece também nessa carta a quem Paulo estaria endereçando. Então se atribuiu a autoria a Paulo, e como ela fala muito dos aspectos, de alguns pontos do Antigo Testamento, pensou os historiadores que estariam designando esta carta ao povo hebreu. Então, o que diz a carta? O que diz a mensagem de Emmanuel? Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. A gente para um pouco aqui para comentar sobre esse trecho. Então o Emmanuel vem nos lembrar que não é de hoje que nós vimos construindo todos esses altares, todos esses templos, com toda essa suntuosidade. E a gente se pergunta, qual é a origem disso tudo? Onde começou toda essa ideia desses templos? E a gente vem buscar a história que está lá com o povo hebreu, quando Moisés os tirou do cativeiro do Egito. E aí quando ele sobe o monte para receber as tábuas das orientações de Deus àquele povo, Deus pede a ele que construa um espaço para que eles pudessem reverenciar a Deus. E aí a primeira orientação foi construir uma arca, chamada a Arca da Aliança, onde estariam guardadas essas tábuas, essas orientações. E ali o povo hebreu faria as suas reverências, faria as suas orações, as suas adorações. Era necessário naquele momento fazer isso. E ao longo do tempo, quando chegou já no reinado de Davi, ele começou a se questionar por que ele morava em um palácio e aquela Arca da Aliança e os tabernáculos, como eram chamados, porque precisava ser alguma coisa que tivesse mobilidade fácil, porque eles mudavam muito de lugar. Então ele quis construir também um espaço parecido com o seu reinado para que pudesse abrigar a casa de Deus, como era conhecido naquela época. Mas os historiadores vêm nos contar também que Deus não aceitou porque Davi havia derramado muito sangue, mas ordenou a ele que ele juntasse recursos para no futuro construir. E daí vem a construção do Templo de Salomão. Juntaram-se vários recursos ao longo do tempo, e na época de Salomão construiu-se o primeiro templo, de acordo com o pensamento e a ideia de Davi. Então daí vem essa suntuosidade, daí vem os templos em que nós estamos sitiados hoje. Por isso que eles estão ali cobertos de ouro, de mármore, de flores, recamados de perfumes, como o próprio Emmanuel fala aqui. Mas até aqui ele está só colocando um posicionamento, fazendo uma descrição do que são esses altares. E o texto continua. Materializado o monumento da fé,
ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitada, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. E a gente faz uma pausa aqui também para vir fazer o comentário. Então veja que o Emmanuel vem participar para a gente que uma vez materializado esse monumento da fé, uma vez estabelecido a partir dos tabernáculos e logo em seguida os templos, os homens se ajoelharam nesses templos em atitude de fé, reverenciando e procurando a inspiração divina. É isso que nós fazemos quando vamos aos templos religiosos, quando vamos às casas espíritas, para buscar essa paz, para buscar esse elo com o alto. Porque ainda não conseguimos fazer isso por si só. Então precisamos do templo para fazer essas reverências todas. E o Emmanuel vai nos trazer um detalhe, que nós fazemos isso, nós somos muito mais preocupados com a suntuosidade do templo do que com os irmãos famintos da estrada. Mas ele não descarta a veneração, né? Ele não descarta o bom sentido de fazer isso, mesmo que nós esqueçamos os famintos da estrada, mesmo que nós não estamos pensando em ajudar o outro, né? Poderíamos pegar todos esses recursos que atribuímos aos templos e ajudar o irmão mais necessitado. Mas o Emmanuel vem dizer que mesmo que nós nos esqueçamos de tudo isso, essa contemplação merece uma veneração, porque de qualquer forma é um momento onde a gente para adorar a Deus, um momento onde a gente para pensar Deus e também para pensar as nossas vidas. Continuando. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. Pausa mais uma vez. E o Emmanuel vem nos alertar que, apesar de toda essa suntuosidade, toda essa veneração, é necessário que a gente passe a compreender, passe a entender a vida maior. Que a gente passe desse estágio, porque já temos condições para isso, para compreender e trazer para o coração esse altar. E não somente para aquele altar de pedras que estão ali construídos. E o Emmanuel faz uma lembrança aqui do diálogo de Jesus com a samaritana. Porque a gente sabe que os samaritanos, os judeus, quando saíram do cativeiro da Babilônia e voltaram para Judá, encontraram o povo samaritano que já estava mesclado em suas crenças religiosas. Então daí vem a ruptura desse povo. E eles passaram a partir de então a não mais se afinizarem. Então o povo samaritano não podia ir até o templo, e eles sabiam que precisava, pela história que se conhecia do Antigo Testamento, era necessário ir até o templo para fazer as pregações, para fazer as suas reverências, para se comungar, como se diz hoje, com Deus. E eles não podiam. E Jesus, quando encontra a samaritana, ele desfaz tudo isso. E ele já dá a primeira indicação para ela quando diz, porque quando ela reconhece ele como Messias, ela pergunta como é que ela poderá adorar a Deus se os judeus não deixavam os samaritanos entrar lá no templo. E ele diz, chegará um tempo que não será necessário, em tempo algum, você chegar a um tempo dessa natureza, porque terá o Cristo redivivo, terá Deus, terá o teu altar já pronto dentro do coração. Porque essa era a mensagem de Deus, essa foi a igreja que Jesus pediu para que Pedro construísse aqui na terra. Lembrando aos seus fiéis, lembrando aos seus seguidores, que é no coração que nós montamos, que nós guardamos neste santuário a nossa reverência a Deus, a nossa reverência ao Senhor Jesus. E Emmanuel, continua. E Paulo acrescenta que temos o altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém,
caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Então ele vem nos dizer que essa é a função dos templos hoje, é fazer com que nós nos despertamos para a nossa consciência, para a vida maior. Então nós não conseguimos fazer isso sozinho. Precisamos do auxílio dos templos, precisamos do auxílio das casas espíritas, para que a gente possa compreender isso. E aí ele diz mais, que nós seremos, a partir dessa consciência aberta, desse entendimento, nós passaremos a ser o sacerdote de nós mesmos. Porque vejam as recomendações que ele faz. Eu já saberei trabalhar o amor diante do ódio, eu já saberei levar a paz quando estiver diante de uma discórdia, eu já saberei ser sereno diante de uma perturbação e levarei o bem à vista do mal. Então, se a gente conseguir compreender essa lição de Jesus, que é o que a gente vai aos templos para aprender, eu estarei montado já ao meu altar íntimo, que é isso que eu preciso reconhecer e ter força para fazer no dia a dia. Continuando. Não olvidemos, pois o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma, cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Então ele vem nos lembrar que a gente precisa consagrar esse altar íntimo a Deus. E vem nos lembrar também, quando ele faz essa comparação aqui do copo impermeável de sombras, né? O que seria um copo permeável de sombra? Essa luz, ela ultrapassa aquele recipiente, mas nada reage, porque são sombras. Então ele diz que não adianta a gente ir até esses altares e não estar disposto a fazer a transformação, não estar disposto a sair desse caminho de sombra, desses erros, desses vícios que nós estamos, porque seremos iguais a esses cofres impermeáveis. Então ele diz que nós precisamos ir, né, não de alma cerrada, à luz e à inspiração do Mestre. Precisamos estar aberto a tudo isso. Precisamos estar com um sentido de ligação com o alto para receber as melhores intuições possíveis para este trabalho. Continuando. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar, do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então ele vem nos lembrar que as nossas oferendas e sacrifícios devem ser ao próximo, devem ser ao irmão necessitado. Essas são as oferendas que mais agradam a Deus. Se nós formos nos lembrar da passagem de Mateus, que está lá no capítulo 5, do versículo 23 ao 24, ele vem dar de uma forma resumida aqui falando a orientação de Jesus, que ele diz: quando fores levar a tua oferta, deixa e te lembrares que tem alguém com alguma coisa contra ti, deixa essa oferta aí e vai te reconciliar primeiro com ele e depois tu traz. Ele vem nos trazer essa orientação, Jesus, para nos lembrarmos que não é só a oferta por si só que agrada a Deus. A oferta que mais agrada a Deus, o sacrifício que mais agrada a Deus, é quando eu vou lá tentar me reconciliar com os meus desafetos, quando eu vou lá desculpar, quando eu vou lá perdoar, porque são sacrifícios para nós, porque não estamos ainda em condições de realizar esse perdão em toda a sua plenitude, porque ainda somos um pouco orgulhosos de tudo isso, então isso se torna um pouco mais difícil. Então, para os olhos de Deus, esse sacrifício, essa oferta ao irmão é muito mais louvável do que qualquer oferta que eu faça a ele. Nós já viemos, né, e essa carta de Paulo aos Hebreus, ele fala exatamente nesse trecho do versículo 10, se a gente for observar, a continuação dele diz: temos o altar de que não tem direito de comer os que servem o tabernáculo. Por que ele diz isso aqui? Porque naquela época toda a oferta e os sacrifícios que eram feitos
parte deles eram para os sacerdotes. E quando Paulo vem exatamente lembrar isso aqui, que toda essa oferta não vai para ninguém, é para mim mesmo e para o meu próximo. Por isso ele diz que essa oferta eu não tenho nem como dividir com aqueles que são dirigentes dos templos, né? Por isso eu preciso implantar esse altar íntimo no coração, por isso que eu preciso começar a lembrar de como é que funciona a vida diante de Deus se eu não estiver como templo. Se o templo não abrir, o que é que eu posso fazer? Eu já posso estar concentrado, eu já conheço o Evangelho de Jesus, então que eu já posso ter a liberdade de a todo momento buscar esses ensinamentos para que eu possa orientar a minha vida. E não somente esperar o dia de ir até o templo, o dia de ir à casa espírita para aprender, porque eu já conheço a lição. Eu só preciso me esforçar para fazer a transformação de acordo com o pensamento de Jesus. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer para hoje, esclarecendo esse trecho da carta de Paulo aos Hebreus, para que a gente possa refletir em cima dela e começar a implantar verdadeiramente esse reino de Deus nos nossos corações. A todos vocês, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agradecemos ao CIDES pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta mensagem de hoje. E amanhã estaremos estudando o capítulo 94 com o tema Capacete da Esperança. E quem vai trazer o estudo amanhã é a nossa companheira Marina Ericeira. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça a nossa programação. Muita paz a todos.